Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, a Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin. Pesquisador, professor, escritor, cientista, químico, mas, sobretudo, sou um cristão que aprendeu, no exercício da ciência, a entender que, de fato, a Bíblia é como a Bíblia declara ser, clara. Exegese da palavra de Deus é assim que devemos fazer e ler a palavra, deixando a palavra falar por si só. Ela é necessária, fonte de conhecimento, e ela é suficiente. Tudo que precisamos saber está na Bíblia. Talvez possamos expandir esse conhecimento com ciência, sim, porque em Romanos 1:20 está lá declarado que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nos céus, na terra, nas coisas criadas, na vida. Sim, mas temos mais luz, mais conhecimento adicionado pela ciência? Não. O guia necessário e suficiente é a palavra de Deus. Podemos expandir as verdades da Bíblia, mas não adicionar novas verdades. De fato, a Bíblia é o grande guia, não só em teologia, em filosofia, mas também em ciência. Em ciência. Na dúvida, pró-Bíblia, in dubio pró-Bíblia. Temos anunciado essa verdade aqui nesse podcast. Grandes embates ocorreram durante a história da ciência, entre a ciência e a Bíblia. Verdades, entre aspas, anunciadas pela ciência, confrontaram com as verdades verdadeiras da Bíblia. O que aconteceu? Em todos os embates, em todos os debates, em todas as disputas, a Bíblia sempre ganhou, ela nunca perdeu, nunca perdeu. O placar não é 7-1, é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0. É 7 elevado ao infinito a 0. A Bíblia nunca perdeu, portanto, a gente pode esperar que ela nunca perderá nenhum embate. Autoridade máxima, a palavra de Deus. Essa é a mensagem central do podcast, a Bíblia e a Ciência. E nesse podcast, o 44, falaremos sobre a Bíblia e o design inteligente. Eu sou também presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, um grupo de milhares de cientistas, alunos de universidade, gente que estuda a ciência nas suas mais diferentes áreas, que ousa anunciar ao mundo que, de fato, a ciência confirma as verdades da palavra de Deus. Seria o design inteligente uma quarta visão para os cristãos? Tem um livro que anuncia isso por aí. Não. Os cristãos que creem na palavra de Deus, que têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática, têm apenas uma visão sobre as nossas origens. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Não tem deslido que desde o princípio ele os fez homem e mulher. Pela fé entendemos que pela sua palavra as coisas foram criadas. Ele falou, ordenou, haja e ouve. Essa é a única visão do cristão. Então o design inteligente não adiciona nada, nada. Ele expande, ele confirma as grandes verdades de que realmente fomos feitos com extrema inteligência por um ser extremamente inteligente. Porque em Provérbios 3:19 está escrito: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Em 1 Coríntios 1:19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. É exatamente isso que a teoria do design inteligente tem anunciado. Pessoal, grandes cientistas, um grupo imenso de cientistas ao redor do mundo está anunciando hoje exatamente essas verdades de Provérbios e 1 aos Coríntios, verdades da Bíblia, de que realmente um ser de extrema inteligência, que conhecemos pelo nosso Deus,
Com sabedoria e entendimento, fundou a terra, preparou os céus, a vida, as células, as flores, os animais, e que a inteligência dos inteligentes que ousaram propor ao mundo que fomos formados naquela sopa ácida escaldante, aquela ameba primordial que lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos evoluiu, que os chimpanzés seriam os nossos parentes. O que aconteceu com essa inteligência? Foi destruída, foi aniquilada. A inteligência dos inteligentes se mostrou uma loucura. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Salmos 53:1. Mas a ciência prova que Deus sempre foi necessário para entendermos a vida e o universo. A hipótese de Deus, então, está retornando, vencedora absoluta na ciência. Porque quando vamos investigar a ciência, o que vemos, por exemplo? Os pilares da teoria do design inteligente: informação, complexidade, ajuste fino e previsão ou antevidência. Na informação, vamos no genoma, dentro das nossas células, e vemos ali um código, um software com 3,2 bilhões de pares de base. Imenso! 3,2 bilhões de pares de base. Imenso, imenso, imenso. Nosso DNA, o nosso software, tem 3,2. Vou repetir mais uma vez. 3,2 bilhões de bits ou bytes de informação. Um código magnífico, extremamente otimizado. As 4 bases ATGC. Eu aprendi com a minha professora Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. E dentro desse software, encontramos o quê? Um software zipado, encriptado. Vários processos e estratégias de otimização da informação. Temos o splicing alternativo, o overlapping genético. É uma informação embaralhada, mas extremamente organizada, divididas em cromossomos. Você pega frases do nosso genoma, você lê da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, você pula uma letrinha, você tem outra frase escrita lá, outra frase. São códigos e códigos e mais códigos embutidos dentro de um único pacote de informação, nosso genoma. Fomos olhar o genoma, e o genoma também dá informações claras de que fomos feitos de uma única mulher, a Eva mitocondrial, de um único homem, o Adão Y. Há quanto tempo atrás? 6.000 anos. O genoma, o sequenciamento do genoma, confirmando grandes verdades bíblicas. E essa verdade magnífica que é anunciada em Provérbios 3,19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Uma verdade magnífica anunciada na palavra de Deus. E essa sabedoria, esse entendimento são vistos claramente no nosso software, no núcleo das nossas células, no genoma humano, uma estrutura magnífica de software, programada por um grande programador que fez a informação mais compacta e mais eficiente desse universo. Um minúsculo DNA dentro das nossas células, com bilhões e bilhões e bilhões de átomos extremamente bem ajustados, para que toda a informação necessária para a constituição material da vida pudesse estar lá armazenada. Extrema sabedoria, extremo entendimento que Deus usou para preparar os céus, preparar a vida. Mais uma grande verdade científica anunciada na palavra de Deus. Palavra com autoridade em teologia, em filosofia e também com autoridade absoluta em ciência. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente.
Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Covalpress, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.